Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Na aula de hoje, vamos iniciar um grande projeto sobre luz e sombra. São muitas as formas de representar graficamente a luz e a sombra, e ela nos dá mais realismo aos nossos trabalhos, desenhos, pinturas. Mas antes de testarmos técnicas e estilos de sombreamento, nós vamos entender os conceitos básicos de luz e sombra, o que é muito simples, mas requer um pouco de atenção. A primeira grande regra é entendermos que existe a sombra própria e a projetada. A própria, ela está no próprio objeto, e a projetada, ela está na superfície onde esse objeto está apoiado. Outra coisa que devemos prestar atenção é em relação à forma dessa sombra e a sua direção, o que nós vamos entender agora. Mas antes de tudo isso, precisamos entender como acontece a luz e a sombra. Então, a luz, ela vem através de raios e ela segue sua direção até atingir um objeto. Quando ela atinge esse objeto, então ela vai iluminar, ela vai bater nesse objeto. Consequentemente, esse objeto vai trancar a passagem desses raios. Logo, no lado oposto a essa luz, nós vamos ter um local onde esses raios não batem. Então, nós vamos ter uma área escura, que é a área sombreada. Consequentemente, esses raios seguem pelos lados do objeto, mas não atrás dele, pois o objeto está trancando essa passagem. Então nós vamos ter uma área escura também além desse objeto. Então o lado do objeto que está escuro, nós vamos chamar de sombra própria, que é no próprio objeto. Um lado claro, um lado escuro. E na superfície onde esse objeto está, nós vamos ter um espaço escuro, que é a sombra projetada, ou seja, ao redor desse objeto, no lado claro, no lado que recebe luz, ele vai estar claro, e no restante dessa superfície nós vamos ter um espaço escuro, que é a sombra projetada. Então, sombra própria no objeto, sombra projetada na superfície. Existem algumas regrinhas. Esse objeto ele é sólido, ou seja, ele não é translúcido. Portanto, a sombra própria, ela vai ser da mesma cor do objeto, porém um tom mais escuro. E a sombra projetada, ela vai ser da mesma cor da superfície, porém um tom mais escuro também. Dependendo, é claro, da técnica que nós vamos utilizar. Isso não se aplica, por exemplo, à sombra chapada, que é toda preta. Agora percebam nas imagens alguns exemplos da sombra própria e projetada. Vejam que o objeto tem um lado claro e um lado escuro. Essa é a sombra própria. E na superfície nós temos uma grande área clara e uma parte mais escura. Essa é a sombra projetada. E aqui também na imagem nós podemos ver alguns exemplos em relação à forma, o formato e a direção dessa sombra. O formato, então, ele geralmente vai seguir o formato da sombra própria, vai ser do formato do objeto, ele vai seguir essa linha do objeto. E a sombra projetada, ela geralmente tem o formato do próprio objeto, com algumas distorções, dependendo da intensidade e da posição da luz. Isso vai ser determinante. E a questão da direção, então, a sombra projetada, ela está sempre, a sombra própria e a projetada, elas estão do lado oposto, do lado iluminado, do ponto de luz, e também nós podemos entender que a direção da sombra projetada ela vai seguindo os raios de luz. Vejam aqui no exemplo. E a última regrinha, muito importante, é em relação à sombra projetada estar ou não colada ao objeto. Se a sombra projetada está colada ao objeto, quer dizer que esse objeto está apoiado sobre uma superfície. Caso contrário, se a sombra estiver
afastada do objeto, quer dizer que esse objeto está flutuando, ele não está apoiado nessa superfície, ele está a uma distância da superfície. Espero que tenham entendido, então, esses conceitos básicos de luz e sombra. No próximo vídeo nós vamos fazer o primeiro teste, a primeira técnica de sombreamento, que é a sombra esfumaçada. Até o próximo vídeo, então.